Boa tarde. Boa. Boa tarde. Boa. E aí, tudo em paz? Vocês? Voltei hoje a fazer fisioterapia, pensei de não dar tempo de chegar, mas deu, graças a Deus. Estamos aqui, firmes e fortes. Vamos esperar mais algum tempinho? Eduardo, desculpa, eu estava aqui mandando umas mensagens. Podemos começar, não? Ou então, seja 12h07, É, né? A gente já sim, vai entrando aí. exatamente. Então, vamos lá. Mestre amado Jesus, amor de nossa vida, te agradecemos pela semana que encerrou, pela que se inicia, pela oportunidade cada vez mais de aprendizado, de reflexão. Abençoa esse nosso trabalho, nos esclarecendo sobre as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim Insiste seja. mais, insiste. Os homens, em sua quase totalidade, aspiram pela felicidade antes de investirem o sacrifício e o amor como responsáveis pelo cometimento que almejam. Gostariam de recolher frutos do pomar por outrem cultivado, negando-se, não raro,
a permitir que outros se beneficiem da mesma colheita. Diante daqueles que triunfaram após renhidas lutas, apresentam-se magoados e rebelam-se diante do esforço que devem despender para chegarem à mesma situação. Há quem pretenda iniciar experiências superiores do ponto em que indivíduos nobres se encontram depois de inauditos esforços, sem desejarem contribuir com as largas fatias do trabalho que leva à exaustão. E porque não lhes é factível encontrar os resultados a que aspiram, desertam, lamentam e responsabilizam os lidadores da vanguarda, sobrecarregados de sofrimentos e vivendo em espaços de tempo exigidos. Tornam-se, por despeito, hábeis caluniadores, arremetendo contra quem não se perturbou com as suas explosões de mau gênio, armadas pelo despeito e pela mágoa sem procedência. A princípio, competem disfarçadamente a cata de glórias, ao invés de amor pelo ideal. Personalistas produzem sob as artimanhas do ego insaciável para depois debandarem, dizendo-se traídos ou deixados às margens do caminho. A obra do bem não resulta de estados exacerbados da emoção, tampouco de entusiasmos que logo cedem lugar a desencantos e queixas. Impõe planificação cuidadosa e aguarda a ação do tempo para que se colimem os resultados esperados, decorrente do amor e da consciência da responsabilidade que integra o indivíduo na sua execução. Transcorre em clima de tranquilidade e de perseverança. Bem-vinda, Expedita. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Eu pensei que já tinha perdido a leitura. Estou na metade. Já? O que hoje não pode ser realizado será intentado amanhã, embora sem negligência quanto ao dia que passa. Não busca resolver os problemas gerais de uma só vez. Todavia, renova o indivíduo, que se edifica e cresce em valores ético-espirituais, transformando-se para melhor. Os frutos do bem não se fazem presentes de imediato. A luz que se expande abre caminhos para a lavoura da beneficência, apresentando o campo que então domina em sombras ao abandono. A pedra arredondada que repousa no leito de um rio teve as arestas lapidadas pela incessante movimentação das águas, que a atritaram contra outras nas areias, onde agora se detém. A luta é o salutar lapidador das imperfeições humanas, que prepara o homem para a harmonia a que está destinado e conseguirá. Se te sentes extenuado no trabalho, que parece não responder aos teus esforços conforme gostarias, insiste mais. Se te vês incompreendido por competidores no jogo escuso, não lhes dê ouvidos e insiste mais. Se te descobre quase a sós, fiel ao ideal do bem, sem o aplauso de ninguém, estimula-te e insiste mais. Se te defrontas com novos desafios no serviço a que te afeiçoas, refaze observações, encoraja-te e insiste mais. Somente quem se conscientiza das superiores finalidades da vida e se resolve por dar-lhes cumprimento é que se dedica integralmente
e assim insiste mais e mais até alcançar a meta que busca. Boa tarde às coleguinhas que chegaram agora. No começo do texto, Boa Joana tarde. faz aqui uma observação sobre as pessoas, nós, quando queremos as coisas de imediato, sem ter preparado nada antes, né? Não cultivamos o terreno, mas queremos colher bons frutos. Se vocês quiserem, eu faço a leitura novamente, do começo. Vou fazer. O texto insiste mais. Os homens, em sua quase totalidade, aspiram pela felicidade antes de investirem o sacrifício e o amor como responsáveis pelo cometimento que almejam. Gostariam de recolher frutos do pomar por outrem cultivado, negando-se, não raro, a permitir que outros se beneficiem da mesma colheita. Diante daqueles que triunfaram após renhidas lutas, apresentam-se magoados e rebelam-se diante do esforço que devem despender para chegarem à mesma situação. Há quem pretenda incitar experiências superiores do ponto em que indivíduos nobres se encontram depois de inauditos esforços, sem desejarem contribuir com as largas fatias do trabalho que leva à exaustão. E porque não lhes é factível encontrar os resultados a que aspiram, desertam, lamentam e responsabilizam os lidadores da vanguarda, sobrecarregados dos sofrimentos e vivendo em espaços de tempos exíguos. Tornam-se, por despeito, hábeis caluniadores, arremetendo contra quem não se perturbou com as suas explosões de mau gênio, armadas pelo despeito e pela mágoa sem procedência. A princípio, competem, disfarçadamente, à cata de glórias, ao invés de amor pelo ideal. Personalistas produzem sob as artimanhas do ego insaciável para depois debandarem, dizendo-se traídos ou deixados às margens do caminho. A obra do bem não resulta de estados exacerbados da emoção, tampouco de entusiasmos que logo cedem lugar a desencantos e queixas. Impõe planificação cuidadosa e aguarda a ação do tempo para que se colimem os resultados esperados, né? Para que se alcancem os resultados esperados. Decorrente do amor e da consciência de responsabilidade que integra o indivíduo na sua execução, transcorre em clima de tranquilidade e de perseverança. O que hoje não pode ser realizado será intentado amanhã, embora sem negligência quanto ao dia que passa. Não busca resolver os problemas gerais de uma só vez. Todavia, renova o indivíduo que se edifica e cresce em valores ético-espirituais, transformando-se para melhor. Os frutos do bem não se fazem presentes de imediato. A luz que se expande abre caminhos para a lavoura da beneficência, apresentando o campo que então domina em sombras ao abandono. A pedra arredondada que repousa no leito do rio teve as arestas lapidadas pela incessante movimentação das águas que a atritaram contra outras nas areias, onde agora se detém. A luta é o salutar lapidador das imperfeições humanas, que prepara o homem para a harmonia a que está destinado e conseguirá. Se te sentes extenuado no trabalho que parece não responder aos teus esforços, conforme gostarias, insiste mais.
Se te vês incompreendido por competidores no jogo escuso, não lhes dê ouvidos e insiste mais. Se te descobres quase a sós, fiel ao ideal do bem, sem o aplauso de ninguém, estimula-te e insiste mais. Se te defrontas com novos desafios no serviço a que te afeiçoas, refaze observações, encoraja-te e insiste mais. Somente quem se conscientiza das superiores finalidades da vida e se resolve por dar-lhes cumprimento é que se dedica integralmente e, assim, insiste mais e mais até alcançar a meta que busca. Beber água. Agora é vocês. Não mudo. Boa tarde a todos. Boa tarde, garota. Peço desculpa, estive ausente, é problema de saúde, eu vou ter que fazer um cateterismo, essas coisas. Né? Eita, que Jesus te Estava na abençoe. sessão de exames, mas por isso que eu me ausentei. Primeiramente, eu vou colocar aqui o nome desse rapaz do carro da banana na desobsessão, que ele inventa de passar justamente nesse horário, aí fica ruim de falar. Mas, é sério, todo dia, meu dia, ele inventa de parar aqui na minha porta. Mas, enquanto você... Compro banana para ele ir logo. Não, de vez em quando eu compro, mas todo dia começou a banana, aí não dá, né? Mas, assim, enquanto você falava, principalmente nessa parte inicial aí da mensagem trazida pela Joana, eu me lembrava de uma mensagem trazida no livro Mensageiros. Interessante que eu estou sempre trazendo mensagens ou referências a essa obra de André Luiz, né? Que eu particularmente me dedico muito a estudá-la. E o Telésforo, ele, que é um instrutor de uma ordem mais elevada, que se materializa lá no plano da colônia, ele diz que no campo das atividades santificantes do homem, né, nas suas obrigações, nas suas tarefas, existe sempre um oceano de palavras e algumas poucas gotas de ação. Né? Enquanto você falava, eu lembrava dessa fala dele porque, de fato, como Joana falou, nós queremos que as coisas aconteçam assim, de imediato e sem esforço. Ou nos comprometemos a fazer e verbalizamos, mas na hora da prática, de colocar em prática esses compromissos, e João falou sobre isso ontem lá no início da fala dele, sobre essa questão do compromisso, né, que nós deveríamos ter com o trabalho que nós abraçamos. E aí eu lembrei disso aí, né, porque eu tenho sempre pensado isso, na maioria, ou a grande maioria de nós, seja no trabalho espírita, eu faço aqui referência ao trabalho espírita, porque eu não sei da vida individual ou particular de ninguém, mas no que se diz respeito aos compromissos na casa espírita, nas atividades do dia, enfim, eu concordo, e essas palavras do Telésforo, né, que há sempre um oceano de palavras e poucas gotas de ação. Né? Em outras palavras, numa linguagem bem que eles utilizam, né? Os espíritos nobres sabem utilizar uma palavra caridosa. A grande maioria não quer nada, não quer compromisso com nada, não quer assumir responsabilidade. Essa é uma realidade, né? Que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Mas, enfim, né? Até nós espíritas, e eu trago essas palavras aqui e eu faço essas reflexões sempre voltando o meu olhar para o trabalhador espírita, para nós como trabalhadores espíritas. Claro que a gente poderia abordar sobre um contexto da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, mas quando eu faço assim uma fala, eu procuro sempre trazer dentro dessa linha, o que diz respeito aos nossos compromissos, às nossas obrigações, entre aspas, como trabalhadores espíritas, o que nós temos feito, o que nós temos abraçado, esses compromissos, será que nós estamos deixando de lado? Será que, ao voltar para o plano espiritual, nós não voltaremos, como diz o Chico, com a nossa consciência atormentada por não termos cumprido com os compromissos que aqui foram assumidos?
né? Então, eu gosto muito dessa obra, dessas obras do André Luiz, né? Porque a gente vai buscando nas entrelinhas esses alertas, essas advertências do tempo que nós estamos desperdiçando, da oportunidade que nós estamos deixando de lado, né? De fazer um pouco mais, de insistir um pouco mais, né? A mensagem é essa, né? Insiste mais, persevera mais. Porque como seres humanos, e é natural, eu até já fiz alguns desabafos aqui, às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente se sente desestimulado, isso é natural. Mas o que a gente não pode é desistir, né? É desistir. Procurar contribuir de alguma forma, mesmo que seja com um pouco, porque é nesse pouco que faz a diferença, né? É melhor que nós contribuamos com um pouco e contribuamos com amor, como disse o João ontem, né? Que façamos com amor, do que a gente tentar abraçar o mundo, né? E fazer mal feito. Então, quando a gente se dedica aí 10, 15, 20 minutos, 1 hora para um estudo como esse que a gente faz aqui, já é esse pouco que a gente está buscando, né? Porque os maiores beneficiados somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, que a gente abrace, né, esse estudo e outras atividades, que abrace verdadeiramente. Como o João falou ontem, eu peguei muito a fala de João ontem. Se não for para fazer com amor, com vontade, de que não, se não faça não, né? Foi assim que ele falou, é melhor não fazer. Então é isso. A gente não pode querer recolher esses frutos se a gente não plantar, né? Então a gente está sempre querendo, né, colher sem o plantio. É isso, é mais ou menos isso que eu entendi, pelo menos da fala inicial dela, né? Do compromisso e do plantio, e não é de imediato. Nós estamos plantando hoje para colher, sabe-se lá quando, um pouquinho que a gente está plantando. Só que a gente quer o retorno agora, que a gente quer colher amanhã. Talvez o plantio de hoje, esse pouco plantio de hoje, a gente vai colher daqui a 100, 200, 300, 500 anos, né? Porque da mesma forma que os nossos débitos estão guardadinhos, ocorrências de 500 mil anos atrás, estão lá guardadinhos esperando o reajuste, a sementeira também, ela demora, ela vai vir daqui a alguns séculos, talvez. Enfim, é mais ou menos isso que eu entendi. Ontem, no Sopão, eu trabalhei com elas a cura do paralítico, aquele paralítico de Cafarnaum, do telhado, né? Que subiram ele pelo telhado. E a reflexão que eu fiz junto com elas, e que elas também, né, porque eu boto elas para pensar e dar as respostas, era voltada exatamente nisso, na insistência, na persistência. Porque todo mundo lá procurando a cura física, né? Casa lotada, tinha gente dentro, tinha gente fora, e não tinha como esse paralítico chegar, até porque pela leitura dá-se a entender que ele fosse um tetraplégico, um paraplégico, porque tinha gente que andava de muletas, tinha gente que andava se arrastando, mas esse não tinha movimento nenhum, né? Então, ao saber que o Cristo estava por ali, ele aspirou aquela cura. Né? Mas como chegar até lá, se ele não se movimentava? Aí ele expressa a vontade dele. Daí, os amigos dizem, não, a gente dá um jeito, a gente leva. Quando chega lá, que viu a multidão, não tem não como a gente passar, não. Não tem. Mas eles não desistiram. Não desistiram. Tiveram aquele desafio, né, de subir o telhado da casa, destelhar, içar a marca em que o cara estava, destelhar a casa, descer. Então, a gente, quando diante de qualquer obstáculo, na maioria das vezes, a gente bate logo a depressão, a tristeza, o desespero. A gente não insiste em contornar aquilo ali. Como ela diz aqui, Joana fala aqui nas lutas, nas dores, elas têm que nos dar o impulso e não ficar estagnado ali parado. Então, de
de tanto a insistência para ser curado, né, encontrou mesmo, não tinha nem como. Por mais que você fosse educado pedindo licença, deixa eu passar, por que você vai passar no meu lugar? Aqui é quando, de acordo aqui com o texto, que foi que eu achei parecido. Você se aproveita da colheita dos outros, muitas vezes você fica ali, né, ao lado, só pegando tudo pronto, você não se esforça, mas vamos ali beber daquela fonte e nem aceita que todo mundo vai fazer isso. Ela disse aqui no texto. Ainda acha ruim e não compartilhar. Né? Gostariam de recolher frutos do pomar que por outrem cultivado, negando-se, não raro, a permitir que outros se beneficiem da mesma colheita. Porque aqui a gente é primeiro eu, segundo eu. Né? Se sobrar, é um para eu, é um para mim e um para tu. Para eu, um para mim e um para tu. Então, a dificuldade estava grande ali para ter aquele acesso. Mas quando a gente está em boas companhias, né, de pessoas que já, também aqui diz no texto, já estavam exauridos de lutas, já tinham passado por todas as dores e sofrimentos, que agora enxerga o outro necessitado de amparo. Então, eu era lendo aqui e lembrando de ontem, da nossa reflexão sobre essa lição de Jesus. E é muito disso, a gente, assim, aí, deixa que a gente bota dificuldade em tudo, para participar das coisas, não quer ir. Antes da gente começar a fazer o estudo, uma das mães mandou um áudio, colocou no grupo, todo mundo está no grupo, todo mundo ouviu. Mulher, eu estou com uma dorzinha de cabeça, não vou não, hoje não. Uma dorzinha de cabeça. Já tem outra senhorinha, ela completar 86 anos. Ela é a primeira que chega. Fica lá quietinha, esperando 1 hora, 2 horas, eu abri a porta e ela ir para lá. Porque ela disse que lá encontra uma paz tão grande, só nós duas lá no salão. Eu ocupada fazendo minhas coisas, ela lá quietinha. Aí ela disse que encontrou uma paz tão grande ali, né? A outra mais nova, mais saudável, mas não vou não, mulher, estou com dor de cabeça, tu vai dormir. Então, quando a gente insiste mais um pouquinho, né, a gente consegue vencer os obstáculos, consegue faz como outro entrar ali naquela fila para receber, né? Para receber, não, para desenvolver as atividades que precisa para si próprio. E uma vez você estando pronto, o outro vem com uma facilidade para você ajudar que você nem percebe, mas você precisa estar pronto. Entendi assim. Eu penso que quando essas desculpas, essas justificativas, como você trouxe aí, né, no caso dessa senhora, onde muitas pessoas que estão sempre procurando justificativas, desculpas para não participar, para não ir, etc., eu até acho compreensível entre aqueles que não têm conhecimento, sabe? E é aí que começa a fazer sentido aquela parábola de Jesus, quando ele diz que aquele que muito tem, muito será cobrado. Então, para nós que temos o conhecimento, eu acho que a gente até pode, com muita facilidade, também colocar essas desculpas. Mas na nossa consciência, a gente sabe que a gente não consegue enganar, né? Então, isso é um trabalho, não é um trabalho de cobrança, né? O Evangelho não faz cobrança, Jesus não impõe, ele propõe. Então, às vezes, a gente fica cobrando. Alguém falou isso, não sei se foi numa palestra, acho que foi a menina lá de Brasília, né? Foi muito boa aquela fala dela, porque às vezes a gente fica cobrando do outro que o outro desenvolva determinadas ações, determinadas atividades na casa espírita, e o outro não desenvolve, aí a gente começa a se aborrecer, começa a se chatear, mas o problema é do outro. Ela foi muito feliz na fala dela. Né? Eu tenho que ver só eu, o que é que eu estou fazendo, ou o que é que eu estou deixando de fazer. Né?
Então, é uma questão individual e o compromisso de consciência de cada um, né? Aí ela falou, se não me engano, que às vezes ficava esmorecida, dava vontade de desistir pela ausência do outro, pela omissão do outro, né? Não, mas aí a questão sou eu, a questão é o meu compromisso com a minha consciência, não importa se o outro não vai, se o outro não quer abraçar, se o outro não quer fazer, é um problema dele com o dele, né? E é isso que Jesus, no seu evangelho, o tempo todo está nos propondo, esse compromisso com a nossa própria consciência, com nós mesmos, porque no final das contas, como a gente sabe, sempre será entre nós e a nossa própria consciência, né? Então, é isso. Se nós que temos esse pouquinho de conhecimento, às vezes nos sentimos assim, vamos dizer, desmotivados em algumas situações, imagina aqueles que ainda não têm, né? O conhecimento a gente não pode cobrar ou julgar essas pessoas, porque a gente sabe que ela não estava com dor de cabeça. Ela, pelo menos, foi educada e teve o, vamos dizer assim, o compromisso de justificar, né? Pelo menos já é alguma coisa. Né? Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça, ainda que não seja verdade, tal. Mas ela, pelo menos, colocou ali uma justificativa. Né? Já é um indício de pelo menos, de compromisso em dar uma satisfação, pelo menos. Né? E, às vezes, entre nós, que temos o conhecimento, nem essa justificativa, não para mim, não para o dirigente da casa, não para o trabalhador, né? Mas para si mesmo, para a espiritualidade, para o grupo, né? Que se tem esse compromisso. Olha, hoje eu não vou poder ir para o trabalho, estou assim, assim, assim. É uma questão porque no trabalho da gente, na atividade profissional, a gente não avisa, a gente não informa, a gente não bota um atestado, a gente não diz que está doente. Então, por que aqui no trabalho, na atividade, na casa espírita, a gente faz assim como se não fosse nada ou não tivesse que dar satisfação? Não é satisfação, acho que vocês estão me entendendo. Tem esse compromisso, sabe? Mas aí eu volto a repetir, aí é um problema do outro, né? A questão sou eu comigo mesmo, com a minha consciência, com o meu trabalho, enfim. Vira e mexe, né? Você observa, tudo vai depender só de mim. Quem tem que insistir mais sou eu. Quem tem que refletir mais sou eu. Né? Eu posso ajudar a um e a outro no sentido de passar informação, de fazer um estudo, de fazer uma palestra, de ter uma conversa informal e passar algum conteúdo para aquela pessoa. Mas aquilo só vai para frente quando ela tomar a decisão né, de fazer. Então, é só nós mesmos. E quando a gente está pronto, eu sou uma que fico muito cansada do trabalho na casa espírita, porque são muitas funções, né? São muitas atividades concentradas em mim, porque senão quem está diz, não tem jeito para isso, não. E olhe que eu gosto de delegar tarefas. Eu convido, eu dou a oportunidade, eu pergunto se quer, se pode. Meu Deus, meu Deus. É uma dificuldade muito grande. E para não deixar faltar aquela informação, não ter a palestra, não ter o estudo, eu vou e faço. E faço achando bom, não acho ruim, não. Só que fisicamente eu fico esgotada, sabe? Fisicamente eu fico muito cansada. Mas, ao mesmo tempo, aí pronto, quando eu estou fazendo executando o trabalho, eu fico cansada no planejamento. Mas na execução, pronto. Não tenho cansaço, fico com entusiasmo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E se está sendo tão bom para mim, eu tenho mais é que compartilhar com o outro. Eu gosto quando as pessoas escutam. Olha, as palestras, se eu pudesse, eu não perdia uma. Eu chego tão cansada do sopão, tão cansada, porque é quente a tarde toda ali, virado para o sol.
né? Tem aquele cansaço, porque é de domingo a domingo que eu tenho atividades. Na quarta-feira não tenho nada online nem presencial, mas é o dia de estudar para poder desenvolver as coisas durante a semana. Então chega um momento que o corpo fica cansado, a mente fica cansada. Tem hora que eu não consigo mais nem ler nada, porque eu não leio e releio e não entrou nada no juízo. Mas eu não me lastimo, eu não me reclamo, eu só agradeço. E tenho a certeza absoluta de que a conta é tão grande que eu estou longe de quitar alguma coisa. Né? Imagina até o último centil. Então, eu lembro disso, que eu tenho mais é que fazer, correr atrás do prejuízo enquanto é tempo, aí eu insisto mais. Agora, isso sou eu, né? Sou eu. Cada um sabe de si, cada um sabe até onde consegue ir, até onde tem vontade de ir, e aí a gente não pode reclamar de nada. É o tempo do cara que está ali, deixa ele. E a mãe que falou isso, né, foram as colegas que alertaram, disse, olha, o cara paralítico nem se mexia, deu um jeito, porque também a gente fez alusão a todas as pessoas que se esforçaram, que insistiram mais para chegar até o Cristo, né, como a mulher Morraísa, o Bartimeu, Davi, filho de Davi, só sabia isso, tinha ouvido dizer que ele estava ali pelas redondezas, não sabia onde ele estava, mas ele não desistiu, apesar de todo mundo, cala a boca, fica aí, fica quieto, vai para lá. Ele, né, chamou tanto que Jesus veio até ele. Zaqueu, altamente, né, de má fama, baixinho, louco para conhecer Jesus. E a vergonha, primeiro por ser baixinho, não tinha a estatura suficiente para, onde quer que ele estivesse, ver, ele sobe na árvore, coisa feia, isso é coisa de moleque, não de um homem rico. Todas os comentários, os julgamentos que as pessoas fazem. Então, esses aí, eles não desistiram, insistiram mais, insistiram um pouco mais, né, até alcançar aquela cura, não a cura física, mas a cura moral, espiritual, de que eles estavam necessitados. Então, quem sou eu na fila do pão para me negar não, hoje não, estou cansada. Ai, não. Então, tudo depende somente de cada um de nós. Se vai agora, se vai daqui a pouco, se vai correndo, se vai só mais tarde. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Boa tarde, minha gente. E nessa questão de que Joana Dias fala, insiste mais um pouco, eu me lembrando das pessoas, né, que não insistiram e cometeram suicídio, por exemplo, de acordo dos problemas, né, que são muitos, todo mundo tem, mas deixaram de insistir mais um pouco. Insistir mais o quê? Porque, pelo que eu entendi, ela é como se ela estivesse falando de paciência, né, como a gente já falou. Se tivesse tido mais um pouquinho de paciência em determinada situação, não teria feito isso, né? Não teria saído da vida antes do tempo. Então, quando chegar lá, eu acredito que eles dizem, eu devia ter insistido mais um pouquinho, e ter ficado, ter resolvido a situação. Aí, como é difícil, né, para quem não teve a paciência, para quem não insistiu mais, né, não batalhou mais. Porque aí, depois que chega lá, fica mais difícil, porque no corpo não pode mais lutar.
Só pode lutar agora de uma forma espiritual, né? Sem o corpo físico. Vai continuar lutando? Vai, mas de uma forma diferente, né? Então, naquela situação, naquela problemática, seja qual for a situação que estava no corpo e não insistiu, aí não vai mais poder lutar nesse contexto, né? Então, a Joana de Anjos chama a atenção para que a gente tenha mais paciência. Porque por mais que aqui seja difícil, eu acho que se torna mais difícil quando chega de lá. Que a gente vê que não insistiu mais, né? E falando aí dessa história que o Goda falou, né? A parábola do paralítico. Eu acredito que é aquela, né, que levaram ele e que tem essa história que a casa lá muito cheia, né, a casa de Pedro, e eles não e o paralítico não podia ir, porque ele era realmente paralítico de nascença. Então, 4 amigos pegaram ele e disse, a gente leva, e levaram ele, né, pelo telhado. Então, completando isso aí, essa história que o Gordon falou, nós também temos esses amigos, né? É difícil, mas a gente sempre tem os amigos espirituais e os encarnados, que pegam a gente está paralítica, nós estamos paralíticos não fisicamente, mas estamos paralíticos às vezes em situações que a gente não quer sair do canto, uma situação, muitas vezes até mental, muitas vezes moral e tudo, a gente não quero sair desse processo, eu não quero sair dessa casinha, como diz Expedita, e tem os amigos que dizem, não, a gente leva até lá. São exatamente aqueles que nos empurram para uma casa espírita, ou para uma igreja, ou para algum canto. Então, assim, não desiste da gente. Porque mesmo que a gente insista, eles dizem, não, nós não desistimos, não. Aí tem aqueles que a gente não vê, que estão 24 horas, estão meio sintonizados, nos ajudando. E tem aqueles que pegam a gente e dizem, não, a gente leva você, cada um pega de um lado, pega do outro, e vamos carregar e vamos colocar, literalmente. Né? Então, essa cama, eu não sei, na parábola, não chama o leito, tem um nome que eles falam, onde eles pegaram ao lado, né, e levaram para ali. Eles chamam leito, que é Não sei cama, se é né? estátua. Algo do tipo. Tem uns parábolas que tem. Graça, não é parábola, é uma lição, né? Porque aconteceu. A parábola é uma historinha que ele conta para passar um ensino, mas isso foi um fato acontecido. Foram até a casa de Pedro e não tinha como entrar, né? Tomaram essa atitude. Só. Pois é verdade, isso mesmo, correto, Godfrey. Então, assim, a gente também tem, né, essas pessoas. Tem gente que tem mais amigo do lado de lá do que do lado de cá, mas tem, né? Porque Deus não deixa nós só. E aí é insistir mais, né? É insistir, mas até quando? Até o dia que der, até o dia que chegar, até o limite que Deus disser, pronto, tá bom. Porque a gente tem fluido suficiente para isso. Né? Como ontem a mãe do meu sobrinho veio aqui, né? E ela estava deitada numa rede e eu olhava para ela e eu digo, eu vou ajudar como? Se ela não dá essa abertura. Mas, assim, a gente ainda ajuda. Então, mesmo que ela não aceite o caminho que eu estou tentando levar ela, mas eu vou tentar ir por outro caminho, por o caminho dela, o caminho da igreja que ela quer, alguma coisa, que ela não quer nenhuma, para ver se ela sai desse leito, né? Porque quando a gente se deita numa rede e diz, eu não tenho mais esperança, está deitado nesse leito paralítico, não fisicamente, mas paralítico mentalmente. E aí é a gente tentar levantar ela, né? Então, não saiu muito animada, não, mas quem sabe um dia, né? Mas a situação dela não é boa. Espero que a gente possa ajudar, né? E talvez a gente fique se perguntando até onde é esse limite, até onde é que eu devo insistir mais. Né? Eu acho que a nossa própria consciência dá a resposta. Quando chega o momento que realmente não dá para insistir mais, a gente fica com a consciência tranquila. Quando a nossa consciência incomoda, eu penso que é porque dava para ir mais. E aí eu busquei a justificativa. Dá mais não. Aí a minha consciência imediatamente vai me cobrar. Né? Eu penso que seja isso. Se você está em paz com a sua consciência, então é porque realmente não dava para ir.
Pensa num bicho enganado que ninguém consegue enganar, é a própria consciência, né? Não tem jeito. A gente até tenta às vezes, mas imediatamente ela diz não, ou diz sim, contrariando aquilo que a gente quer. A gente quer insistir mais, mas não dá certo. Não dá certo. Espera, então você não vai sair da casa hoje, não? Sai, Não, mulher. deixa Sai, eu mulher. É tão bom. Não. Boa tarde a todos. Eu não tinha dado ainda, né? Não, vou ficar na minha casinha mesmo. É igual a minha filha disse, às vezes eu falo besteira demais, é bom se calar um pouquinho. Aí quando eu acho que eu falo muito, aí eu me calo um pouco. Mas hoje eu estou só para ouvir. Porque esse assunto aí é assim, na minha cabeça. Mesmo assim, eu vou só fazer um comentário breve. É contraditório na minha vista. Porque tem coisa assim que vale a pena você insistir, insistir. Mas tem coisa que não vale a pena você estar insistindo, não. Vocês concordam que tem coisa que não vale a pena? Ou vocês acham que, assim, em tudo, vale a pena insistir? Digamos, um relacionamento abusivo. Não, mas como eu casei, vou ter que continuar, então estou insistindo. Ali já não é, digamos, eu já não sou mais vítima, digamos, do meu marido abusivo. Já é escolha minha. Então, estou insistindo num negócio que não dá certo. Por isso que eu acho assim, insiste mais. Mas, em quê? Né? No que eu posso insistir mais? Só que eu entendi tudo que vocês disseram aí. E concordo. Sobre os trabalhadores e tudo. Mas também tem aquela história. Assim, não foi o meu caso, né? Eu estou numa casa espírita, estudando, trabalhando, me dando o meu melhor, mas o meu melhor é pouco. Ou por acaso ali eu me desgostei com algo, com alguém, eu vou continuar insistindo, mesmo me sentindo mal naquela casa, ou, por exemplo, preciso de um passe. Vem justamente aquela pessoa com quem eu tenho animosidade, que tipo de energia eu vou receber? Aí vale a pena estar insistindo? Não estou dizendo que foi o meu caso, que Deus sabe, eu me afastei por conta de problemas de saúde mesmo. Eu não tive mais condições de ir e ainda não estou em condições de ir, mas ainda eu confio em Deus, que ainda nessa vida eu vou ficar bem e vou voltar. E eu quero voltar para casa onde é a casa que todo mundo sabe que eu faço parte, que é a casa do caminho. Porque lá eu amo a todos como irmão mesmo, eu tenho assim uma amizade com todos, assim, muito verdadeira. Não tenho animosidade com ninguém, sei lá, nunca tive. E nem hei de ter. Mas, assim, esse insista mais, assim, meu ponto de vista foi só ver essa parte da contradição, entende? Se alguém não entender aí, peço desculpa, né? E se não É, entender, me diga que eu posso esclarecer, assim, o meu ponto de vista. eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Mas aqui, acredito que eu insista mais um pouquinho, é na sua mudança, na sua reforma íntima, na sua perseverança. É claro que em relacionamentos abusivos, a gente tem mais é colar fora, que foi o que eu fiz, para poder aprumar as coisas, arrumar as coisas depois, a gente tem que se afastar para de longe ver bem direitinho onde era que estava precisando arrumar, e depois se acerta. Não é se afastar assim, do trabalho espírita, por desistir do trabalho espírita. Onde ela pede aqui para a gente insistir um pouquinho mais,
é diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, para a gente não desanimar, para a gente não desistir, para a gente acreditar que vai superar aquilo ali, que para isso a gente tem o amparo dos amigos, tanto os espirituais como os dos encarnados, tem amigos que nos dão uma palavra, nos pede uma palavra. Você pode dizer, oh, gente, mas eu estou rindo, eu não estou sabendo dizer nem para mim, mas insista um pouco mais que vai sair alguma coisa para orientar o outro, para ajudar o outro. Então, insista um pouquinho mais, é nós mesmos insistir naquilo com o objetivo de alcançar aquilo que a gente veio fazer na Terra. E como diz nos livrinhos, no livrinho de mensagens, Minutos de Sabedoria, nós não viemos para a Terra para passear. Aqui não é um parque de diversões. Estamos aqui para lutar contra as nossas más tendências. Então, que a gente não desista, não desanime, insista um pouco mais. Ele faz uma comparação com as pedras do rio. Realmente, as pedras à margem do rio, elas são bem redondinhas, bem lisinhas. Mas como foi que elas ficaram assim, tão lisinhas, tão redondinhas? Pelo atrito da água, jogando uma pedra contra a outra, com a areia. Então, ela foi se moldando. Então, imagina isso, batendo, uma pedra batendo na outra, a água vem e volta, a areia pelo meio. Quanto não é... Se fosse na nossa pele, a gente já não estaria aguentando. Mas é assim que se lapida, né? É diante do nosso sofrimento, das nossas dificuldades de querer entender qual é o nosso papel na Terra. Então, ela pede para a gente não insistir mais, para a gente insistir mais nesse sentido, de não desanimar, de não nos deixar levar pela depressão, achar que não consegue, que não dá conta. Insista um pouquinho mais. Quanto aos relacionamentos que nos machucam, pula fora, não faz bem. O Ministério da Saúde adverte, faz mal, não fica. Ontem também apareceu na sexta-feira, uma pessoa foi lá assistir a palestra do Dr. Marcelo, chegou lá no centro pela primeira vez, ficou olhando as informações que tem lá no mural e tudo, e perguntou sobre o sopão. Eu disse os horários e como era e tudo mais. Ela disse, eu posso vir? Eu disse, por favor, seja bem-vinda. Aí ela foi. Ela está em tratamento, fez uma cirurgia, está retirada de um tumor do seio. Aí ela disse, eu estou muito abatida, e me indicaram Casa Espírita, porque diz que a gente aprende tanto, principalmente se tiver em sofrimento. Aí ela disse, aí eu fui várias casas aqui. Mas, minha gente, quanto mais chique é a casa, quanto mais elegante é a casa, menos eu me senti pertencente àquele ambiente. Depois fui para outra, que tem tanta regra, que eu digo, não, Aí saí procurando onde era que tinha um centro espírita que eu pudesse assistir uma palestra sem se sentir diminuída diante dos outros e sem ter que responder a uma ficha gigantesca. Legal? Aqui ninguém tem tempo, não, minha filha, de estar fazendo ficha de ninguém, não. Tem muito trabalho a fazer. E aí ela contou isso ontem, né, lá no Sopão. E disse que ali, a UEC, tinha se sentido acolhida, porque foi ela chegando e quem já estava lá dando boa noite, oferecendo cadeira, né, perguntou o nome, ela já se sentiu em casa. E eu disse para ela que eu, vez por outra, sou chamada para dar palestra em outras casas por aí, não é todas nela que eu me sinto à vontade, não. Tamanho, sei lá, faz como eu não tenho nem roupa para andar nessas casas assim. Não me sinto pertencente àquele lugar. E o pessoal faz um trabalho tão bonito, faz um trabalho bonito também.
Mas eu acho que é uma questão assim mesmo de vibração, não sei. Então, essa moça, ela insistiu um pouco mais, né, em procurar um lugar de acolhimento, onde ela se sentisse acolhida. E se animou, já pediu para participar do grupo de WhatsApp, que vai ficar ainda aos domingos. Não pode fazer muita coisa, porque não pode botar muita força no braço, por conta da cirurgia. Mas queria, pelo menos, cortar ali o cheiro verde, a cebolinha, essas coisas assim. Mas queria agir. Então, quando ela diz insista mais, é nesse sentido, da gente buscar a nossa melhora. É nesse sentido, é ir para onde está bom e não está ruim, sem chance. Então, agora eu entendi, não tinha entendido direito. Entendi. Insista mais em você, né? Assim, insistir em me melhorar, buscar em mim o que está de ruim, tentar vencer e insistir em vencer aquele mal, vamos dizer, a má tendência, e insistir em ser melhor, né? Assim, agora ficou claro. É isso mesmo. Porque insistir em relacionamentos ruins, em amizades sugadoras. Gente, eu não sei se vocês ficaram sabendo de uma escola lá em Juazeiro, da Bahia. O professor surtou na sala de aula. Porque não é sala de aula não é brincadeira. Só quem sabe é quem toma de conta de um. Se fosse só os alunos, aí você podia dizer que estava nas nuvens. Mas muito pior do que lidar com o aluno, tem o pai do aluno e tem a direção da escola. É ela que te adoece. É muita cobrança, nenhum apoio. Aí, por um lado, alunos que estão, né, já que os valores estão todos invertidos, ninguém precisa mais respeitar ninguém, porque o certo é o bullying, o certo é a chateação, o bullying o certo é o desrespeito. Resultado, o professor surtou e tirou a roupa, ficou inteiramente nu na sala de aula diante dos alunos. Olha que estado mental desse professor. Não fez isso para se exibir, não fez isso como assédio, simplesmente surtou. Então, há determinadas situações, o caso que aconteceu no Moreira de Souza, da opressão em cima de professores, acho que vocês ficaram sabendo, muitos professores pediram demissão, outros foram demitidos, os professores todos com transtorno de burnout, doentes, ambiente tóxico no trabalho. E muitas vezes você se vê obrigado porque você precisa. Menino, é dessas coisas que a gente tem, né, que insistir na nossa melhora e deixa o diretor dizer e fazer acontecer, deixa o aluno me desrespeitar, se você aguenta, se não aguenta, pula fora. Mas o centro da coisa aqui é você insistir mais em você. Você é muito valioso. E você tem que ser o primeiro a se dar esse valor. Então, insista mais, busque melhorar mais e sempre. Porque quando você estiver bem, você tem condições de ser um daqueles 4 amigos do paralítico que ajudaram ele aí até o caminho que ele precisava ir. Então, mas se a gente não está bem, se a gente se deixa, né, dominar pela tristeza, pela angústia, pela revolta, pela nossa maneira de pensar que está certa, você que se adapte a mim, isso é que é o certo, ou seja, melhora um pouquinho, vai, né? É essa a mensagem. Só para encerrar, primeiro eu falei expedita, que o importante era que a nossa consciência estivesse tranquila, seria esse o limite, né, que nós deveríamos ter, ou saber que estamos tendo,
E você está com a sua consciência tranquila, quando você diz assim, um dia eu vou voltar e tal. Eu sei que a sua consciência está tranquila com relação a isso, porque a gente sabe das suas dificuldades, né? Porque se a sua consciência não estivesse tranquila, você teria ficado calado, nem queria abrir a boca. Então, quando eu falei assim, às vezes, do trabalhador que deixa, daquele que deixa de fazer, compartilhar o compromisso, não foi nada direcionado à sua pessoa, né? Ou a outras pessoas que por aqui passaram, né? Mas eu estou falando no âmbito geral. Então, se a sua consciência está tranquila, isso é o que importa, né? E você foi muito boa na sua colocação quando você falou aí desse até onde vai, né? Essa questão, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, é a mesma coisa, né? Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, na atividade profissional, seja na atividade espírita, sempre será a nossa própria consciência que vai nos dizer até onde nós podemos ir. Repetindo, se a nossa consciência nos deixa em paz, então é porque chegou, só deu para ir até ali e pronto. A espiritualidade não quer da gente nada daquilo que a gente não possa dar, né? Que não seja prazeroso, que se está nos prejudicando, nos fazendo mal, se está atrapalhando a nossa vida, seja que atividade for, se está me incomodando, então, né? Então chegou o limite, eu tenho que ir até ali, né? Com relação a essa questão que Godwin colocou também aí dos professores, não deve ser tarefa fácil. Ontem nós comentávamos lá no programa do Camilo, né, que nós somos de uma época em que nós entrávamos na sala de aula em fila, nós formávamos no pátio ali quer dizer, havia mais disciplina. Pode parecer bobagem essas questões que a gente via, cantava o hino nacional, pode parecer bobagem para muita gente, mas são essas coisinhas que vão norteando, sabe? Porque as escolas, muitos pais, eles colocam os filhos nas escolas para serem educados, né? E o papel da educação cabe à família, né? Então, esses alunos chegam com os valores ou falta de valores que eles receberam em casa ou não receberam, e aí os pais querem que os professores eduquem. O professor está lá para instruir, né? Então, assim, eu sou um defensor daquele modelo das escolas militares, né? Porque essas pequenas coisas que parecem bobagens é que vai disciplinando o cidadão. Porque não é só prestar continência, não é só dizer sim, senhor e não, senhor, é obedecer normas, é obedecer regras, né? Eu duvido um aluno de uma escola como essa, ele desacatar um professor. Ele vai ser chamado na direção, os pais vão ser chamados na direção, e se a situação voltar a se repetir, ele pode até ser excluído e vai para outro lugar. Se tu não quer estudar, quer desacatar o professor, veio aqui para desrespeitar e desacatar, tu pega a tua malinha e vai embora. E tem que ser assim, porque só vai ficar aqueles que realmente querem estudar. Então, eu ainda defendo esse modelo. Pode parecer rígido demais, pode não parecer o ideal, mas é o que disciplina, né? É o que, pelo menos dentro do colégio, dentro da casa dele, ele faça o que ele quiser. Se ele quiser dar no pai, dar na mãe, aí já vai ser um problema dele. Mas dentro da escola, naquele espaço, ele tem que aprender a cumprir ordem. Se ele não quer cumprir ordem, pega o beco. O aluno quebrou uma carteira, ele quebrou um patrimônio do Estado. Então vai ser aberta uma sindicância, vai ser aberto um inquérito técnico, entendeu? E se for comprovado que aquele aluno quebrou a carteira porque ele quis e for culpado, o Estado não quer nem saber. O Estado vai emitir um boleto e vai colocar o pai para pagar aquele prejuízo que ele causou ao Estado. Então, é essa a diferença da escola convencional para os modelos que são trazidos nas escolas militares. Mas é assim, é uma questão de escolha de cada um, né? Quando houve essa conversão aqui do Cirão para as escolas militares, muitos alunos não ficaram, não se enquadraram, né? E outros foram preenchendo os lugares, porque não vinham de uma conduta pessoal dentro de casa de indisciplina, de desrespeito. Houve um processo de autosseleção. Ninguém foi tirado da escola, mas aqueles que não conseguiram acompanhar o processo, olha, aqui é assim, saíram naturalmente. Então é isso. Mas quando se tem aquela prestação de contas, que a escola não pode reprovar isso e aquilo outro, é isso daí que adoece o professor. E isso também, isso é um absurdo. Certo? Você se desgasta. Eu tenho tendinite nos braços, eu tenho problema nas cordas vocais, né?
porque eu ainda sou do tempo do mimeógrafo, do giz branco. Aí, por fim, já peguei impressora e pincel para quadro branco, mas eu usava o giz na lousa verde, engolindo pó de giz o dia todo. Mas a gente tinha autonomia em sala de aula. Então, o menino tinha que estudar e fazer a prova. Hoje o menino nem frequenta a escola, mas você não pode botar que ele foi reprovado por falta. Você tem o aluno, não atingiu a média, você tem que dar a média, senão você é mal avaliado na escola e você não ganha, não tem as metas lá do plano de cargos e carreiras. Enfim, existem N situações, né? É um caso muito, muito complicado e desgasta demais o professor. E é isso. E essas questões de interesses políticos, né? Porque eles precisam atingir uma meta de aprovações em tese que os alunos estão aprendendo, estão sendo instruídos. E aí a gente vê um monte de gente que termina aí o ensino médio que não sabe nem fazer uma conta de multiplicar. Mas culpa do professor? Não, culpa do sistema que está aí. Que tem que manter, porque senão aquele governo, não recebe determinadas verbas, enfim, então existe todo um sistema em volta que é absurdo. No meu tempo, eu fui reprovado por meio ponto numa cadeira de física. Tudo bem que eu não era lá esses alunos lá comprometidos com nada, mas o cara me reprovou por meio ponto num quarto semestre. E não deu o meu ponto nem a pau, e eu tive que ficar calado e engolir. Mas, enfim. Você faz hoje. Já teve uma época lá no Moreira de Souza, quando eu trabalhava no turno da noite, que os alunos faziam ameaças assim ao professor, encostava o professor assim na lousa e dizia, não me dê minha nota, não. É complicado mesmo. Absurdo, cara, absurdo. Mas vamos encerrar, porque isso aqui é assunto para uma tarde todinha. Vamos, é melhor. Isso é o IDEB que manda. É isso mesmo, Márcia, é isso que manda mesmo. E diretor de escola que não conseguir bons resultados, ele é prejudicado na gratificação que ele recebe. É reduzido ali. Aí, o professor não ganha. O professor só ganha de ano em ano, após a avaliação que é feita pelo diretor da escola, que avalia ali o professor, para saber se ele pode atingir o nível, uma escala que tem lá para o plano de cargos e carreiras, que aí fica para ele receber até pós-aposentadoria. Mas o que vale é a gratificação que o diretor recebe, e tem que valer que ele recebe só enquanto é diretor, termina, ele perde. Então, é para agora, é para já. Não é para a vida toda, como de rolo. Enfim. Quem vai fazer a prece? Realmente isso é conversa para umas 2 aulas, ou mais. Graça, que vai fazer a prece, não é Graça? Vamos lá, vou fazer isso. Nunca mais eu perturbei Graça. Não é? Já estava sentindo falta do... obsessor encarnado, do bem. Não, você deixou de rezar por mim, porque eu voltei, viu? Veja, pois vamos rezar, que nem o homem da banana, né? Começar a rezar. Bom, vamos sintonizar, né? Com o Mestre Jesus, elevar nosso pensamento a Deus. E vamos pedir por todos aqueles que estão precisando, né? Vamos pedir também por Neuza, né? Que ela falou na fala dela, que vai fazer um cateterismo, né, Neuza? Ou fez? Acho que vai fazer, né? Isso, vamos fazer. Vamos pedir que Jesus, nesse momento, né, e toda a sua equipe possa amparar a Neuza, né, no momento que for fazer esse exame, por todos nós que passamos por problema de saúde, todos nós temos, né, algum problema de saúde, possamos ser amparados pela equipe do Mestre Jesus. E vamos pedir também pelos professores, pelos alunos, por todas as pessoas
estão passando sofrimentos de uma forma geral nesse mundo de provas e expiações. Que a paz do Cristo se faça presente na nossa vida, nas nossas ações. E como disse a mensagem de hoje, vamos esperar mais um pouco, né? Vamos insistir mais um pouco. Nós temos dificuldades, mas vamos insistir porque estamos aqui. E se estamos aqui encarnados é porque o fardo é proporcional às nossas forças. E, acima de tudo, como foi dito, né, na palavra do Evangelho, temos amigos nos ajudando a segurar o leito, né? Então, que esses amigos, encarnados ou desencarnados, se façam presentes, nosso guia espiritual esteja sempre presente nos amparando. Possamos ter uma boa tarde e possamos estar aqui amanhã com a bênção de Deus para mais um estudo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Quero agradecer as vibrações que foram feitas por meu primo. Ele já recebeu alta, já está em casa. Está bem, graças a Deus. A retirada de um câncer do intestino e ele está bem. Graças a Deus. Obrigadinha, gente. Até amanhã.